Saúde os amados irmãos que estão nos ouvindo à distância, que a graça de Cristo possa repousar sobre vós e sobre tua família. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, a pena inspirada de Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, diz: e disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Amém? Amém? Irmãos, aqui no contexto nós vamos ver que Paulo e Silas tinham sido encarcerados, tinham sido presos, e Paulo e Silas milagrosamente foram soltos, e o carcereiro, quando se deparou com aquela cena, muito se desesperou, e ele queria tirar ali a sua própria vida. E neste momento, quando ele se preparava para se autoflagelar, os servos de Deus interferiram e disseram: não façais tal coisa, não façais tal coisa. Eles se prontificaram em voltar para suas celas, para que aquele homem não tirasse a sua própria vida. Irmãos, vendo este homem carcereiro, a forma diferente com que Paulo e Silas o tratava, ele perguntou, e tirando-os para fora, versículo 30, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta foi, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Irmãos, basta crer em Jesus e seremos salvos? Não. Mas diz a palavra de Deus que basta crer. E será salvo não somente tu, mas por extensão a tua casa também será salva. Ou seja, será salvo o teu marido, será salva a tua esposa, será salvo os teus filhos, será salvo todo mundo que estiver debaixo, até o passarinho, se estiver lá, vai ser salvo também. Todo mundo, ele disse tua casa. Tudo que está debaixo do teu lar. Irmãos, mas lá no livro de Tiago, diz a palavra do Senhor: credes que Jesus é um só? E a palavra de Deus mesmo responde: sim, eu creio. E ela diz: bem o fazes, até o diabo crê e estremece. Irmãos, se só crer fosse suficiente, o diabo estava salvo. Se só crer fosse suficiente, o diabo estava salvo, porque ele crê. Ele veio da fonte, ele veio de lá, ele crê mais que eu e você. Ele teve provas concretas da existência de Deus, ele conviveu com o próprio Deus. Ele recebeu poderes sobrenaturais do próprio Deus, não exaltando o diabo, porque ele está repreendido no nome de Jesus Cristo, ele já está derrotado, mas mostrando que crer por crer não é suficiente. Irmãos, aceitar Jesus não é você continuar na caminhada cristã do jeito que você está. Aceitar Jesus é você se desprender dos seus maus traços de caráter, é você se desprender das suas más tendências, é você se arrepender dos seus pecados. O primeiro passo para você caminhar com Cristo é o arrependimento, amém? Amém. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Irmãos, arrependimento é desistência. É desistência, é você desistir daquilo que você fazia que não agrada aos olhos do Senhor. Isto é arrependimento. O conceito básico de arrependimento, a conversão espiritual, intelectual, uma mudança de direção, de hábitos, de atitudes, mudanças de temperamentos, de caráter, uma evolução na tua vida. Esse é o primeiro passo para que você caminhe com Cristo. Arrependei-vos, pois, dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus, diz João Batista, o precursor de Cristo. Então, para que o terreno de Cristo fosse preparado, primeiro era necessário o arrependimento. Mas para que você se arrependa, você tem que entender o que você está fazendo de errado. E para você entender, você precisa ser ensinado. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Veja que não é tão simples, irmão, simplesmente levantar a mão e dizer: eu aceito a Jesus. Cuidado com o que você está aceitando. Você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que entender por que você está aceitando Jesus Cristo. Não é apenas uma expressão da fala,
é uma mudança de vida. É a mesma coisa do casamento. Quando você aceita uma pessoa para casar com ela, você não vai mais viver a vida de solteiro. Quando você era solteiro, você fazia as coisas provenientes de uma pessoa solteira. Mas quando você é casado, você não mais fará aquilo que você fazia quando não estava casado. Agora o seu comportamento é um comportamento de alguém que está casado. Mudou ou não mudou? É lógico que mudou. Assim é o relacionamento com Cristo. Se você aceitou casar com Jesus Cristo, você agora vai ter que entender a vontade do teu Cristo na tua vida, do teu Senhor, que tu aceitou para viver com Ele. Veja o que diz no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20 da palavra de Deus. A hora já se estende, e eu quero ser muito breve na conclusão, para que haja assim a assimilação correta dos irmãos a respeito deste assunto. O que significa aceitar Jesus? Eu quero que os irmãos saiam desta noite entendendo o que significa aceitar Jesus. Amém? Amém. Irmãos, primeira coisa para aceitar Jesus: ensinar. Para aquele que tem o desejo de salvação, ensinar a vontade do Senhor sobre a sua vida. Porque essa foi a ordem de Cristo. Esta foi a ordem de Jesus. Mateus 28, verso 19 e 20, diz a palavra do Senhor: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, aceitar a Jesus, primeiro é aprender de Jesus. Primeiro é entender a sua vontade. Não é simplesmente dizer eu quero e não saber o que está querendo. Quando a palavra de Deus diz assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, está dizendo que o amor de Cristo é sobre obediência. É sobre obediência. Então, se você tem a intenção de aceitar Jesus, você agora está relatando que você quer obedecer a Jesus. Veja o que diz Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não faço eu a minha vontade, mas faço eu a vontade de Jesus. E Jesus disse: não faço eu a minha vontade, pois faço a vontade de meu Pai. Essa é a sequência, irmãos. Entendendo agora de Jesus, veja o que está escrito em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Até o 27 diz assim a palavra do Senhor: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe que é a mesma pergunta do carcereiro: o que faço eu para me salvar? E a resposta de Paulo e Silas foi: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agora, veja a resposta de Cristo. E agora não é que a resposta de Jesus seja diferente daquilo que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos que unir os textos para que nós possamos ter uma melhor compreensão. Diz: e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Veja, Jesus respondeu com outra pergunta: você quer saber o que fazer para ser salvo? O que diz na lei? Veja, Jesus apontou para a lei. Jesus apontou para a lei, porque lei requer o quê? Obediência. É isso que a lei requer de nós, obediência. A lei salva? Não salva, porque é o único veículo de salvação, é por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, é pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas a lei, ela condena, porque é pela lei que será julgado. Está lá escrito em Tiago capítulo 2, versículo 10 em diante.
Diz a palavra de Deus: aquele que guardar qualquer um desses mandamentos, mas tropeçar em um só ponto, será culpado de todos. Porque aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Porém, se tu matas, mas não adulteras, torna-se culpado da lei e será julgado pela lei da liberdade. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10 em diante, é só ler. A lei vai te julgar. Então, Jesus disse: o que diz a lei? Como tu lês? Ou seja, como é que tu interpreta a lei? Ele falou para aqueles fariseus que tentavam Jesus, e eles responderam. E respondendo ele disse, respondendo quem? Os fariseus. Os fariseus entendiam da lei, era doutor da lei. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o fariseu entendia que tinha que entender. O fariseu entendia que tinha que entender de Deus. Esse era o requisito para a salvação, entender de Deus. Irmãos, entendendo de Deus, nós não podemos rejeitar a sua palavra, não podemos rejeitar o seu ensinamento. Veja o que diz em João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículos 47. João, capítulo 12, verso 47. Diz assim a palavra de Deus: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Olha só, Jesus veio para julgar? Não, Jesus veio para salvar. Ele disse: eu não vou julgar. Você ouviu agora o pregador falando nessa noite. O pregador dessa noite disse que para você aceitar Jesus, você tem que entender de Jesus, para você poder fazer aquilo que Ele quer na tua vida. Aí ele diz aqui, a palavra de Deus: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Ah, então está tranquilo, Jesus não vai julgar, que bom. Então está sossegado. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, se Jesus não vai julgar, se eu não crer, está tudo certo. Continuando a leitura: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Opa, o negócio começou a mudar de figura. Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Irmãos, quem vai te julgar é a palavra de Deus, é o que está escrito. O que diz a lei foi o que Jesus perguntou. Como tu lês e como tu entendes, foi o que Jesus perguntou. Esse é o requisito. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. O mandamento de Deus é vida eterna. Ou seja, a condição é a obediência. Começa por aí. Primeiro você entende, depois você obedece. Irmãos, tem mais um requisito importante e eu quero finalizar com ele. Para aceitar Jesus, qual é a sequência? Primeiro você aprende, você entende, você abre o seu coração, você se arrepende dos seus pecados, você faz uma mudança de vida, uma mudança do teu caráter, uma mudança dos teus pensamentos, uma mudança das tuas vestimentas, porque não venha dizer para mim que Jesus não se incomoda com roupa, porque aí a gente vai ter que vir para a palavra de Deus, para ver que Jesus sim quer uma mudança no seu vestuário, Jesus sim quer uma mudança no teu comportamento, Jesus sim quer uma mudança nas tuas amizades, Jesus sim quer que você se converta. Você quer que você seja diferente, porque se é para você estar do jeito que você está, não precisava de Jesus na tua vida. Não precisava, fica lá onde tu está. Agora, se tu quer Jesus, tu vai ter que entender que tu precisa mudar. Irmão, eu já escutei frases de pessoas que dizem assim: olha, eu estou naquela igreja enquanto não mexeram na minha roupa. Na hora que mexeram na minha roupa, eu saio de lá. É um Jesus conveniente. É um Jesus conveniente. É um Jesus que se adapta à tua vontade. Uma mudança de paradigmas, uma mudança de conceitos. Não é você quem se adapta a Jesus, é Jesus que se adapta a você agora. Essa é a modernidade do mundo cristão de hoje. Irmãos, veja lá o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, e nós estaremos encerrando. Mateus capítulo 6,
verso 14 e 15. Diz a palavra do Senhor. Irmão, você trouxe aqui alguns conceitos. Eu trouxe alguns porque o tempo não permite, mas esses são o alicerce. Vamos dizer assim, que esse seja o alicerce para que nós possamos entender o que significa aceitar Jesus. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então veja, irmãos, que quesito importante para nós compreendermos o perdão. O perdão, ele é um requisito importante para a nossa salvação. Ou seja, para nós aceitarmos a Jesus Cristo, nós temos que perdoar aquele que nos fez mal. Nós temos que... E o que é perdão? E o que é perdão? Irmãos, perdão não é simplesmente estender a mão. Diz o poeta Sérgio Lopes, ele diz: perdoar é muito mais que estender a mão. É muito mais do que isso. E dizer, eu te perdoo, meu irmão. Perdoar é muito mais do que isso. Perdoar é você esquecer. Perdoar é você não lembrar. Perdoar é você jogar nas profundezas do mar qualquer mal que qualquer pessoa tenha feito na tua vida, que te prejudicou, que te entristeceu, que te magoou, que te fez ressentir, ou seja, sentir muitas vezes aquela angústia. Perdoa esta pessoa. Sabe por quê? Porque se você não perdoar, se você não esquecer, se você não jogar na profundeza do mar, Jesus também não te perdoará. Porque se você não tem condições de perdoar, como você quer habitar o céu agora? Nós temos que ter o Espírito de Cristo, aquele que é manso e humilde de coração, amém? Irmãos, mais uma característica, o perdão. Sabe por que o perdão, irmão? Porque você precisa do perdão. Você precisa que Jesus Cristo te perdoe. Você precisa que Deus coloque do lado do memorial, do livro memorial: perdoado está os teus pecados. Se você espera isso de Deus, você tem que oferecer isso para o teu próximo, amém? Amém. Irmãos, aceitar Jesus é aprender de Jesus. Aceitar Jesus é obedecer a Jesus. Aceitar Jesus é perdoar aquele que nos maldisse, é perdoar aquele que nos magoou. Aceitar Jesus é fazer uma conversão na nossa vida, é ter uma mudança de vida. Jesus não vai permitir que você continue do jeito que você está. Jesus quer te enaltecer, quer te colocar num patamar mais alto do que aquele que você se encontra hoje. E qual é o momento de nós aceitarmos Jesus? Hoje. Hoje é o momento. Se ouvirdes a sua palavra hoje, não endureçai os vossos corações. Todos os dias, irmãos, diz o apóstolo Paulo, eu esmurro meu corpo. Todos os dias morro por amor de Cristo. Todos os dias nós aceitamos a Jesus. Aceitar Jesus não é uma única vez. Aceitar Jesus é todos os dias da nossa vida. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos sempre olhar para aquele mestre amoroso e bondoso e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados e me aceita no teu reino. No final, é Jesus quem te aceita, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos dê a sua graça nesta noite, que você possa ser abençoado com essa mensagem e que todos os dias da nossa vida possamos entregar a nossa vida ao Criador. Louvado seja o nome do Senhor.